Tipos de gráfico de controle. Nós temos o gráfico de controle por atributo. Ele trabalha com os conceitos passa, não passa, presente, ausente, conforme ou não conforme. Ou seja, você não está preocupado com o valor de uma medida ou de um característico de interesse. Na realidade, você só tem dois estados: ou sim ou não, ou passa ou não passa. Então é de grande utilidade nos trabalhos de inspeção final. Por exemplo, verificar se um determinado produto que você obteve estava defeituoso ou não. E você tem outro, e dentro desse gráfico de controle por atributo você tem dois tipos: gráfico de controle de unidades não conformes, e tem o gráfico de controle de proporção de unidades não conformes. O objetivo desse vídeo é o gráfico de controle do número de unidades não conformes. Então, nesse caso, você normalmente tem lá uma folha de verificação e são feitas várias amostras. Aqui nesse exemplo, a ficha de verificação, ela foi montada para você executar 10 amostras. O M é a quantidade de elementos que você tem em cada amostra. Então, na primeira amostra eu posso ter observado lá 20 componentes, na segunda amostra eu posso ter observado 15 componentes, na terceira amostra eu posso ter observado 20 componentes novamente, e assim vai. Em cada amostra dessa, de 1 até 10, o D significa a quantidade de itens defeituosos que você encontrou. Então, na primeira amostra ali, por exemplo, se o N é igual a 20 e eu encontrei D igual a 5, significa que numa primeira amostra eu observei 20 objetos e desses 20 objetos, 5 estavam defeituosos. E o P é a proporção. Vai ser, na realidade, a proporção percentual de itens defeituosos. É só dividir o D pelo N, né? 5 por 20 vai dar 1/4, que é 25%. Isso vai ficar mais claro no exercício. Então, a proporção de itens não conformes. Depois você vai calcular a média da proporção de itens não conformes. A média da proporção vai ser a somatória de todas as suas proporções ali. Toda aquela linha de P's das 10 amostras, você vai somar todo mundo e dividir por M, que é a quantidade de amostras. No caso, o M aqui é 10. Depois nós vamos calcular o número médio de itens não conformes, que vai ser multiplicar o M vezes a média do P, a média das proporções, e aí no final os limites superiores de controle, a linha média e o limite inferior de controle. Vamos para um exemplo. Imagina aqui que eu tenho esse gráfico e eu quero montar o gráfico de controle de número de unidades não conformes. Observe que eu fiz 6 amostras, 6 amostragens, e todas elas com a mesma quantidade de elementos, ou seja, na primeira amostra eu observei 100 elementos e o D é 5, ou seja, encontrei 5 elementos defeituosos. Na segunda amostragem eu tinha 100 elementos e encontrei 2 elementos defeituosos. Na terceira amostragem eu observei novamente 100 objetos e encontrei 7 elementos defeituosos. E assim por diante. O primeiro item é calcular a proporção de itens não conformes em cada amostra. Então observa aqui que eu já botei uma linha com as proporções. Mas como é que eu obtive esse cálculo? Eu peguei cada D, ou seja, o número de itens defeituosos, e dividi pela quantidade de elementos da amostra. Então na primeira ali eu tinha 5 dividido por 100, deu 0,05, que é a proporção, ou seja, 5% de peças defeituosas. E faço isso para todas as amostras. Então na segunda amostra lá eu tenho 2 por 100, que dá 0,02, ou seja, 2% de elementos com defeito. Na terceira 7%, na quarta 3%, na quinta 6% e na sexta amostragem 2%. Agora o objetivo é calcular a média da proporção de itens não conformes, ou seja, a média da proporção de itens defeituosos. Basta fazer o somatório de todos os P's e dividir por M, que é a quantidade de amostras. Então, o somatório de todos os P's, eu criei mais uma coluna ali, somando toda aquela linha de P's, deu 0,25. Então, está aqui, o somatório é 0,25. E o M é a quantidade de amostras, 6. Logo, a média da proporção deu 0,04167, ou seja, 4,167%. Agora calcule o número médio de itens não conformes. Basta pegar N, que é a quantidade de elementos em cada amostra, visto que
todas as amostras, em todas as amostras eu observo a mesma quantidade de elementos, então n é igual a 100. E multiplico pela média da proporção de itens não conformes. Então é só pegar o 100, que é o n, que é 100, e multiplicar pela média do p, que deu 0,04167. Então o resultado deu, número médio de itens não conformes foi 4,167. Você teria o mesmo resultado se somasse todos os Ds ali e dividisse por 6. Agora, para eu poder determinar aquelas três linhas do gráfico, ou seja, a linha superior de controle, linha média e linha inferior de controle, eu faço uso das minhas fórmulas. A linha média vai ser igual ao número médio de itens não conformes, já calculado anteriormente, 4,167. Limite superior de controle é aquela linha média, valor da linha média mais 3 vezes esse valor aí, que na realidade é o desvio padrão. Então, para o cálculo do desvio padrão é raiz de n vezes p barrado, que multiplica 1 menos p barrado, 10,16. E tem o limite inferior de controle, que é o número médio de itens não conforme, menos 3 vezes o desvio padrão, menos 1,83. Como o valor deu negativo, o limite inferior de controle passa a ser 0. E aí o gráfico fica da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6 no eixo de baixo significa as 6 amostras. A linha verde é o limite superior de controle, a linha azul é a linha média e a linha violeta embaixo, no eixo 0, é o limite inferior de controle. Observe que todos os pontos do gráfico, que ali são os números médios, aliás, perdão, são os números de itens defeituosos que a gente tinha no gráfico anterior. Olha ali, olha. O D é 5, 2, 7, 3, 6, 2. Aqui no gráfico, 1 é igual a 5. O 2, na segunda amostragem ali, é 2. O 3, eu subo ali 7. No 4, 3. No 5, 6. E no 6, 2. E o gráfico fica dentro. E observe que todos os pontos estão dentro dos limites de controle. Então, lembra que na sala de aula nós assumimos que vamos considerar que o processo está sob controle se esses pontos estiverem entre os limites. Lembre que na realidade não é bem assim, né? Dependendo do padrão do teu gráfico aí, você pode dizer que o processo está fora de controle, mesmo que os pontos estejam dentro dos limites de controle. No caso do gráfico da proporção de unidades não conformes, observe que nesse aqui eu estou observando o número de unidades não conformes. Então vamos me preocupar com os Ds. Nesse aqui não. Nesse número de proporções, eu vou trabalhar com a proporção porque o tamanho das amostras normalmente não é igual. Então eu não posso me preocupar com o número de itens. Eu tenho que me preocupar com a proporção. E aí nós temos as fórmulas. A diferença para o anterior é que, se você observar antes eu não tinha esse cálculo, o item 4 aí, que é calcular o tamanho médio das amostras, porque o n era constante. No exemplo anterior, o n era sempre 100. Então, para que eu vou calcular a média? Vai dar 100. Nesse caso, como o n é diferente, ou seja, cada amostra eu observo um número diferente de elementos, eu vou precisar calcular a média do número de elementos que eu observo. Vamos para um exemplo que fica mais fácil de ver. Olha aqui a tabela. Observe que o n agora é diferente. Lá no exemplo anterior, o n era 100 para todas as amostras. Aqui não, na primeira amostra o n é 300, na segunda o n é 300, mas na terceira já é 320. Na quarta é 350, na quinta é 325. Então eu não vou me preocupar com o D, o número de elementos defeituosos, porque a quantidade de objetos que eu observo é diferente. Então eu vou trabalhar com a proporção. Então, novamente, eu vou calcular a proporção para cada item. A proporção vai ser o quê? A quantidade de elementos defeituosos dividido pela quantidade total de objetos observados naquela amostra.
Depois que eu fizer calcular a proporção para todas as colunas ali, para todas as amostras, observe que na primeira amostragem a proporção foi 0,03, na segunda foi 0,01, na terceira foi 0,05 e assim por diante. Depois disso eu vou calcular a média das proporções. Então já criei uma coluna ali e ao somar as proporções a média deu 0,21. Então a média das proporções deu somatório das proporções 0,21 dividido por m, que é a quantidade de amostras 6. Logo a média das proporções deu 0,035. Ou seja, minha proporção média foi de 3,5%. Só que agora, diferente do exemplo anterior lá, onde eu observava gráfico da unidade de número de unidades não conformes, nesse caso, como n é diferente, eu tenho que calcular a média dos n's. Então observa lá na tabela que eu já botei uma coluna em que eu somei todos os n's, 300 mais 300 mais 320 mais 350 mais 325 mais 350, e deu 1945. E vou dividir pela quantidade de amostragens que eu fiz, que é 6. Então eu tenho o tamanho médio dos n's, que é 324,17. Eu peguei o somatório dos n's e dividi pela quantidade de amostras. E aí eu vou calcular agora o desvio padrão, por esta fórmula aqui. Presta atenção que o P barrado, que é a proporção média, eu tenho ali em cima, e o N barrado eu já tenho. Então eu tenho que o desvio padrão é 0,0102. E aí é só substituir na fórmula. P barrado mais 3 vezes o desvio padrão. Linha média vai ser igual à proporção média, porque observe que o gráfico agora é de proporção. E o limite inferior de controle, que deu 0,044. E aqui está o gráfico. Qual é a diferença desse gráfico? Observe ali o eixo Y, que agora os valores ali são menores do que 1, né? Porque eu estou falando em termos de proporção, então são valores muito baixos. Então você, em vez de usar, como no gráfico lá anterior, eu usei o D, agora eu vou usar o P, proporção. Então na primeira ali a proporção, na primeira amostragem a proporção é 0,03, na segunda é 0,01 e assim por diante. Observa aqui, ó, primeira amostragem, o ponto está ali na casa do 0,03, a segunda amostragem 0,01 e assim por diante. Bom, feito isto, agora vamos olhar o exercício que eu passei para casa. Nós vamos usar os dados daqueles 30 levantamentos de contagem mentais que vocês fizeram de 15 segundos no exercício anterior aí. Observa que na esquerda aí eu tenho a tabela com as 30 contagens que eu fiz. Aqui é meu exemplo. Presta atenção que eles não estão em ordem crescente, então. Eles estão na ordem que eu fui registrando. E aí eu vou montar uma tabela. Eu vou transformar essa tabelinha aí numa outra para eu poder fazer meu exercício. É a mesma coisa que vocês vão fazer no exercício de vocês que eu passei para casa. E eu vou botar ali, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou seja, eu vou transformar em 6 amostragens. Então eu vou pegar os 5 primeiros valores da tabela e vou dizer que foram, é como se eu tivesse realizado na primeira amostragem. Os 5 seguintes na segunda amostragem. Os 5 seguintes na terceira amostragem e assim por diante. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro valor e botar aqui, vai ser meu primeiro valor da primeira amostragem. O segundo valor vai ser o segundo valor da primeira amostragem. O terceiro vai ser o terceiro valor da primeira amostragem. O quarto vai ser o quarto valor da primeira amostragem. E o quinto vai ser o quinto valor da primeira amostragem. O próximo agora eu já vou considerar o primeiro valor da segunda amostragem. Depois é o segundo valor da segunda amostragem. Depois é o terceiro valor da terceira amostragem. Depois o quarto valor da segunda amostragem. Quinto valor da segunda amostragem. O próximo é primeiro valor da terceira amostragem. Segundo valor da terceira amostragem. E assim por diante. Aí eu preencho toda a minha tabela. Entendido? Então agora eu vou usar isso aqui para traçar meu gráfico do número de itens não conformes. Bom, então eu tenho aqui a minha tabela com meus tempos. E vou especificar o seguinte.
Se o tempo estiver entre 14,8, que é meu limite mínimo, e 15,2, eu vou considerar o item como conforme, ou seja, o tempo está ok. Se o tempo estiver fora desse intervalo, ou seja, se ele estiver menor do que 14,8 e maior do que 15,2, eu vou dizer que ele não está conforme, ou seja, o tempo não está ok, o tempo não é aceitável. Então tá aqui. Eu montei a minha tabelinha embaixo. Ó. Se você observar agora as amostragens, observe o seguinte: na primeira amostragem eu tenho dois tempos que estão ok, que estão dentro daquele intervalo. Então eu tenho três tempos que não conformes. Então observe embaixo, eu botei n igual a 5, que é a quantidade de elementos na amostragem, e d igual a 3, porque eu tenho três tempos que não estão conformes. Na segunda coluna, todos os tempos não estão conformes, porque todos eles estão fora daquele intervalo que eu especifiquei. Ou seja, eu tenho 5 tempos, entre aspas, defeituosos. Na terceira amostragem, eu tenho dois tempos ok. Então eu tenho 3 tempos que não estão ok, estão fora do intervalo. Na quarta amostragem, eu tenho um tempo só ok, ou seja, 4 tempos que estão fora daquele intervalo. Na quinta amostragem, eu tenho 2 tempos ok, consequentemente 3 tempos que estão fora do intervalo. E na sexta amostragem eu tenho 3 tempos que estão ok, ou seja, dentro daquele intervalo, consequentemente 2 tempos que estão fora do intervalo. Então pronto, eu já tenho a minha tabelinha montada lá. N é a quantidade de amostras em cada... a quantidade de elementos em cada amostra, e D é a quantidade de tempos não conformes, ou seja, tempo fora do limite especificado. Próximo passo é calcular a proporção de itens não conformes, ou seja, a proporção de tempos que não pertencem àquele intervalo especificado. Então, na primeira coluna eu tenho 3, que é a quantidade de tempos fora do meu limite, especificado, dividido por 5, que é a quantidade de tempos na amostragem. O resultado é 0,6, então eu coloco ali o percentual. Na segunda eu tenho 5 tempos fora dos limites e foram 5 observados, ou seja, 100% dos tempos fora dos limites. Na terceira amostra eu tive 3 tempos fora do limite especificado em 5, ou seja, 60%. Na quarta eu tive 80%, na quinta eu tive 60% e na sexta eu tive 40%. Próximo passo é calcular a média das proporções, ou seja, somei todas as proporções ali, toda a linha de P's, e no final deu 4. Então 4 dividido pela quantidade de amostras, eu tenho meu P médio é 0,067, ou seja, a minha linha média é dada por N, que é a quantidade de elementos em cada amostra, multiplicada por P, que é meu P, a minha proporção média. Então peguei o N, que é 5, é constante, peguei o P e obtive 3,333. Ou seja, a minha média de itens defeituosos foi igual a 3,333 de tempos. A média de tempos fora do limite especificado. Aqui eu já vou me preparar para calcular o desvio padrão. Então eu usei essa fórmula. Substituo o MP barrado por 3,33 e o P ali é 0,667. Primeiro eu vou fazer essa operação de subtração, 1 menos P barrado, que dá 1 menos 0,6667, o resultado eu vou multiplicar por 3,333. E meu desvio padrão é 1,054, que é a raiz quadrada de 1,111. Limite superior é dado por essa fórmula. NP barrado, que é a minha linha média, que é o valor 3,333, mais 3 vezes o desvio padrão, que eu calculei ali. E o limite inferior é NP barrado menos 3 vezes o desvio padrão. Então observa, o NP eu substituo ali, e o desvio padrão no campo ali correspondente. Então eu já tenho agora minha linha média 3,33, meu limite superior de controle é 6,496, meu limite inferior de controle é 0,17. Então aqui os valores, já fiz a aproximação, né? Observa, limite superior de controle 6,49, vou substituir por 6,5. Linha média 3,3 e o limite inferior de controle 0,17, botei 0,2.
E aqui está meu gráfico. Observa, o limite superior de controle é 6,5. Ali. Minha linha média 3,3, com um pouco de boa vontade, você vê que está ali entre 3 e o 4, 3,3. E meu limite inferior de controle 0,2. Se esse valor, deixa eu voltar aqui. Se esse limite inferior de controle tivesse dado negativo, o limite inferior de controle seria 0. Hein? Mas como deu positivo. E agora, uma vez traçados o limite inferior e o limite superior de controle, agora eu vou traçar os pontos do meu gráfico e eu vou usar para isso o D, a quantidade de itens não conformes. Então ali na primeira amostragem D igual a 3, marquei o 3. Na segunda amostragem o D igual a 5. Na terceira amostragem o D igual a 3. Na quarta amostragem o D igual a 4. Na quinta amostragem D igual a 3. E na sexta amostragem D igual a 2. Tá aí meu gráfico. Observe que todos os pontos estão entre os limites. Então, neste caso, eu vou assumir que o processo está sob controle.